Tudo bom, Vitória? Tudo certinho? Poxa, muito obrigado pela visita. E aí, seu Alexandre Brandão, tudo Fala, direitinho? doutor. Como é que vai? Tá Deixa eu aumentar aqui. bom, tá bom. Pronto, tá dando para ouvir sim. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu vou começar. Deixa eu ver se eu consigo gravar aqui a nossa live. E aí, seu Alexandre Brandão, tudo direitinho? Pronto, deixa eu. Beleza. Ok, olha, Yasmin Tranquilo? entrou. Legal. Pessoal chegando aí. Isso. Tô te Então, ouvindo bem também. vai. Tá, tá tranquilo. Então, Ótimo. é ótimo. E aí, Alexandre, que tal? Nossa primeira live aqui no Paralelo. E as Tranquilo, expectativas? cara. Pô, bacana. O tema é um tema bem interessante, né? É um tema que às vezes o pessoal até mandou mensagem no privado sobre isso, perguntando, né? Mandou, inclusive, até curiosidade sobre o horário. O horário? Sobre o horário, né? Tem um horário quebrado, né? 19h47, né? É porque é um número cabalístico, né? O famoso número cabalístico. Legal. É, Então, assim, eu acho que cabe nesse momento a gente falar um bocadinho a respeito do que é a proposta do Paralelo, né? Tem muita gente que pergunta, diversos alunos, inclusive os meus, né, nossos, né? Nós somos professores. Para quem não sabe, bem, a gente nem se apresentou, né? Enfim, pode ser que, né, entre algumas pessoas que não nos conheçam como professores. Então, eu e sou também Alexandre Lima. deixa gravado, né? O pessoal Né? pode ver depois. Isso, exato. Como a gente vai deixar, como nós vamos deixar gravado, né? E a gente vai colocar no YouTube, né? Então eu acho que é válido, né? Nós nos apresentarmos, afinal de contas, né? Porque senão nós somos somente dois estranhos, né? Falando a respeito de construção civil. Mas na verdade meu nome é Alexandre Lima, né? E eu sou arquiteto urbanista, eu sou mestre em engenharia civil, sou doutor em história social, sou professor do ensino superior há 20 anos, né? E eu convidei justamente um colega diletíssimo meu, que já foi meu coordenador, é um colega em quem eu confio muito, que é o Alexandre Brandão. E aí, Alexandre? Obrigado aí pelo convite, né? Também quem não me conhece, já, dois charais aqui, né? Alexandre Lima e eu, Alexandre Alexandre Brandão. Brandão. Eu sou engenheiro civil, já fazer 10 anos aí de formado, um pouco menos ministrando aula para arquitetura, para engenharia também. E o tema de modo geral que envolve engenharia e arquitetura sempre me interessa. Tem alguns que me interessam mais, outros me interessam menos, mas todos me interessam. A gente sempre tem que ser curioso, né? E arquitetura e engenharia são irmãs que, por algum motivo, né, siamesas se separaram e seguiram caminhos, mas sempre paralelos, né? Sempre caminhos paralelos, atuando na mesma indústria, junto com outros profissionais. Que é uma indústria muito rica, muito forte, que é a indústria da construção civil, envolve economia. E a gente está aqui para tentar auxiliar o paralelo, uma parceria muito bacana. A ideia do paralelo, né? A ideia do paralelo é uma ideia muito interessante. O nome, por sinal, né, ele nos diz muita coisa, o nome paralelo. É por isso que eu fiz questão de falar da engenharia e da arquitetura como irmãs que seguem caminhos paralelos, apesar de não ser o mesmo caminho. E o paralelo tem muito a ver com isso. Então, essa parceria eu acho que é muito bacana que a gente faz. E obrigado pelo convite. E vamos conversar, Exato. vamos bater papo aqui para tentar Isso aí. trazer mais conhecimento. A nossa ideia aqui é servir com um pouco que a gente sabe para quem talvez esteja ainda em formação. Exato.
E assim, o nosso interesse com o paralelo é justamente a gente poder trazer um pouco mais de informação do que eventualmente nós conseguimos nas nossas aulas, né? Eu sou professor tanto do curso de arquitetura e urbanismo, o Alexandre também, professor do curso de arquitetura e urbanismo, né? Mas pelas nossas próprias formações profissionais, a gente ministra, obviamente, disciplinas que são diferentes, né? Eu ministro disciplinas que são mais voltadas para projeto, para história, para urbanismo, expressão gráfica, e o Alexandre, né, já ministra mais disciplinas que são voltadas para o cálculo estrutural, né, estruturas e materiais de construção e afins. Mas dentro dessa nossa rotina, dessa nossa lida, né, em ensino superior, a gente, perdão, o que nós efetivamente percebemos? Que as instituições, elas estão, na verdade, não as instituições, mas o nosso sistema de ensino no Brasil, ele é muito mais voltado, né, para a formação de um profissional com hard skill, né? E aí fica faltando um elemento que é fundamental, tanto na formação do engenheiro quanto na formação do arquiteto, que é o soft skill, né? Às vezes a gente não tem muito traquejo para saber exatamente definir o que é uma hard skill, uma soft skill, mas vejam só, se a gente parar para prestar atenção, né, o que se espera efetivamente de um arquiteto? Né? Quando ele se forma, o que se espera basicamente de um arquiteto? Que ele consiga desenvolver um projeto arquitetônico, que ele consiga desenhar. A primeira coisa que se pede para um arquiteto, né? Diz, nossa, você faz arquitetura, você deve desenhar para caramba. Faz um desenho para mim. Né? Faz um desenho para mim. Quando na verdade... Então, quando na verdade a atribuição do arquiteto não é somente o desenho. O desenho é apenas um viés da nossa expressão daquilo que a gente projeta. E o que se espera do engenheiro? Né? Que ele faça cálculo estrutural, que ele entenda de obra, né? Que ele conheça absolutamente tudo de todos. Isso. Quanto custa uma casa de 3/4? Exato. Né? Então, são coisas que eventualmente as pessoas perguntam, questionam a respeito, especificamente em cima desses profissionais. E essas expectativas, na verdade, elas são em cima exatamente do que é denominado como hard skill. Né? São coisas que você consegue efetivamente comprovar que a pessoa tem como uma capacidade, como uma qualidade, como uma skill mesmo. Né? Por exemplo, de fazer um cálculo estrutural, de desenvolver, né, um projeto em específico, né, por exemplo, de um engenheiro de fazer um cálculo estrutural correto, de operar um software de maneira mais adequada. Então, se vocês observarem bem, o sistema educacional... Palpável, né? É o que você pega, né? Aquilo que você consegue pegar, sentir, um diploma, como se fosse o hardware mesmo, trazendo Isso. analogia, né? Fazendo um paralelo com informática, né? São as plaquinhas, são o periférico, é tudo aquilo que você consegue pegar, é algo material, né? Chega a ser algo material, que ocupa um lugar no espaço. Seria esse o hard skill. Exatamente. A comparação que o Alexandre fez é uma comparação muito pertinente. Né? Imagina só, você tem um computador de última geração. Né? Tem placa-mãe de última geração, processadores né? do último grito do Vale do Silício, e placas de internet, não sei do que, 6G, e etc, etc. Cara, essa parte mais física, ela precisa de um conteúdo para poder funcionar. Né? É isso que a gente chama de hardware. Né? Num computador, a parte física, né? Aquele invólucro, aquelas peças dentro, né? O mouse, o teclado, a webcam, né? Tudo isso é o que a gente chama de hardware. Né? Agora, não adianta você ter um hardware quando, né, um supercomputador, quando o teu software, ou seja, aquilo que funciona efetivamente dentro do computador, aquilo que bota esse hardware todo para funcionar, vamos imaginar aqui, estamos em 2020, né? Eu ainda peguei o Windows 95. Né? Provavelmente o Alexandre se lembre do Windows 95. Né? Foi o primeiro sistema operacional que eu me lembro. É o Windows 95. Né? Apesar de ter feito curso de informática, né, quando era mais jovem, né, no segundo grau, aí aprendi linguagem que logo depois eu me esqueci. Né? COBOL,
Lotus 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, né? Linguagem Basic. Se vocês me perguntarem, eu já nem me lembro mais disso. Mas estudei, né? Fiz curso de informática e tal, mas, na verdade, eu me esqueci disso. Então, imagina só, o que é você ter um supercomputador e você está trabalhando com o Windows 95. Cara, o Windows 95, em 95, era o que havia de melhor. Né, Alexandre? Quer ver um exemplo também? A gente pode pesquisar o computador que levou o homem à Lua. O hardware dele, a memória, era na grandeza de mega, né? Não lembro se era mega ou quilo, né? Byte, né? Em termos de memória, na unidade do computador. Só que o que fez não foi o hardware. O hardware foi só um pré-requisito para que eles pudessem rodar o software que estava por trás, que era justamente a inteligência, né? O cerne, o cérebro, para poder fazer funcionar. E mesmo com hardware, para nós hoje, fraco, ainda pequeno, pouco, né? Mas o software que estava por trás, ele já era poderoso. Foram as linguagens de programação, que eu até citaste algumas aí, que foi feito para rodar os cálculos para poder levar o homem à Lua. Então, quando se tem um bom software, a gente consegue fazer um bom trabalho mesmo tendo um hardware, digamos assim, não tão poderoso, né? Não tão poderoso. Exato. Então, o nome é bom a gente fazer esse paralelo porque vem muito ainda dessa ideia da informática, né? Que a evolução humana nos últimos tempos ela tem acompanhado muito em relação à informática. Mas é isso mesmo, é essa a ideia, falaste aí. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em soft skill, vamos pensar no software, né? Que é aquilo que faz efetivamente, né, todo o teu hardware funcionar. E os soft skills são coisas que não dá para você medir, não são coisas físicas, na verdade são atribuições, né, que você tem, por exemplo, de ter uma inteligência emocional a ponto de você, por exemplo, aguentar a pressão no teu trabalho, né? E eu costumo sempre dizer que tanto o arquiteto quanto o engenheiro são profissionais pressurizados, né? A gente está submetido a todo santo dia a uma pressão absurdamente gigantesca, né? Seja no trabalho, seja na obra, seja no cálculo, seja no trabalho que você tem que entregar, na faculdade, né? A gente também tem a gente sofre uma pressão absurdamente grande, né? E você ter uma inteligência emocional, você ter equilíbrio emocional, né? Para continuar trabalhando, para você não ser, né, afetado, né? De maneira demasiada em cima, né? Exatamente em cima dessa situação de muita pressão. É às vezes você saber lidar com clientes que são difíceis, né? É às vezes você ter traquejo de poder conversar de maneira mais adequada com o cliente, sensibilizá-lo a respeito, né, do teu trabalho. É você saber gerar, acima de tudo, gerar valor no teu trabalho, gerar valor no teu trabalho. E você mostrar para o cliente que você é uma autoridade naquilo que você faz. Isso é uma das coisas que mais perturbam os arquitetos e os engenheiros, né, hoje. Por quê? Os arquitetos e os engenheiros, o que eles fazem? Né, olha, Pablo Oliveira está entrando aqui. Obrigado, Pablo, pela presença. Um monte de gente já entrou. Né? Legal. Muito obrigado pela presença de todos. Aproveitem esse momento que a gente está, né, agradecendo aqui a presença. Aperta nesse aviãozinho aí e manda o link, né, dessa live aqui para aquele teu amigo, né, que está precisando escutar um bocadinho disso, né, aquele teu amigo que investe mais no software, no hardware dele do que no software, né? Então aproveita, aperta esse botãozinho aí do avião e manda aí para os teus amigos. Então, o que acontece? São essas coisas que a faculdade não te ensinam, né? A gente não tem, na verdade, a faculdade, né, te ensinando, por exemplo, como ser empreendedor. Como é que você tem um feeling de mercado, né, para saber quando seria eventualmente mais interessante você dar um pouquinho mais de valor para sei lá, uma área específica do mercado. Eu vou te dar um exemplo, Alexandre. Aconteceu ao longo desse ano, né? A gente ainda está pronto. Obrigado, Valdinei. Tá? Então, o que acontece? A gente ainda está vivendo um período de pandemia e
Uma das indústrias que mais sofreu exatamente com esse momento da pandemia foi exatamente a indústria da construção civil. Né? Você percebe logo quando a economia está boa, quando ela está ruim. Observa o skyline da tua cidade, observa as obras, a quantidade de obras que estão rolando, né, pela tua cidade. E através das obras você consegue perceber como é que está a tua economia. Por quê? Porque a indústria da construção civil ela assimila uma quantidade absurdamente gigantesca de pessoas sem qualificação. São pessoas que às vezes não conseguem assinar o próprio nome. Né? São pessoas de baixa qualificação, às vezes, que estão trabalhando na construção civil. Isso é uma característica da indústria. Não é uma questão, às vezes, de você ser preconceituoso, isso ou aquilo. Pelo contrário, a construção civil é tão democrática que ela consegue assimilar para ela, né, pessoas, né, trabalhadores, colaboradores, que não têm formação e não teriam, presta atenção, não teriam nenhum tipo de oportunidade em outro tipo de indústria. Então, o que aconteceu? Né? Então, o que aconteceu? Construção civil parou, né? Só que como as pessoas começaram a ficar mais em casa, começaram a ver, poxa, essa infiltração aqui que já tem uns 2 anos eu não tratei. Poxa, o meu móvel está velhinho já, né? Poxa, está na hora de trocar. Então, como as pessoas começaram a ficar mais em casa, começaram a perceber que os seus espaços não estavam tão adequados, né? Já não estavam mais tão adequados, já não mais proporcionavam o mesmo nível de conforto, né, que antigamente, né? E principalmente como a gente passou a ter essa situação toda de home office, as pessoas começaram também a trabalhar em casa e precisaram adaptar os seus espaços. Então, o que aconteceu? Exato. A grande massa da construção civil, né, que é a construção civil bruta, que é aquela construção civil, né, de edifícios de múltiplos pavimentos, condomínios, etc. Bem, obras infraestruturais, elas não param nunca. Elas não podem parar. Obras de infraestrutura. Né? Mas, o que a gente percebeu? Que nesse momento de pandemia, o mercado mudou, a demanda mudou. Né? E é preciso que você tenha algum traquejo, alguma percepção para entender como é esse movimento de mercado. Me digam se as universidades, se as faculdades que vocês estudaram ou que vocês ainda eventualmente estudam, te ensinam a fazer isso. E isso é o quê? Isso é um soft skill. Né? Isso é uma capacidade que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Ou às vezes nem desenvolve. Então, o ponto todo da nossa questão aqui, exatamente da nossa discussão, é justamente que a gente pare para pensar o que efetivamente se espera do engenheiro, do arquiteto, e por é obrigação. Né? Eu, particularmente, entendo que você sai de uma escola de arquitetura, né? Pô, você tem que saber fazer projeto. Tudo bem, eu não quero fazer projeto de hospital, mas eu gosto de projeto residencial. Beleza, saiba fazer um projeto residencial. Eu gosto de projetos institucionais. Saiba fazer um projeto institucional. Beleza, é o mínimo que, em termos de atribuição de hard skill, que se espera de um arquiteto. Mas o que se espera desse arquiteto de soft skill, né, Alexandre? Ou do engenheiro? Claro que a gente não está criticando o hard skill. Ele é importantíssimo, ele é fundamental. Né? É ele que, na verdade, possibilita o software de atuar. Né? Sem um hard skill, você não pode, até porque a nossa profissão é uma profissão que é regulamentada. Né? Tem uma regulamentação. Você precisa estar vinculado a um conselho, você precisa estar em dia com o conselho, você precisa ter passado em disciplinas, passado em uma faculdade, para poder atuar. Então, o hard skill, eu acho que, pegando a última ideia que colocaste, é justamente o necessário, o necessário, é como se fosse, para entrar numa faculdade, você tem que saber algumas coisas, tem que saber pelo menos, tem que ser alfabetizado, tem que saber o mínimo de determinados conhecimentos. Então, é a mesma coisa o hard skill após o formado. Então, o cara precisa saber, ter uma noção de tudo, saber a área que ele vai seguir com mais precisão, né? Apesar dele, como tu falaste, já é a parte hospitalar. Eu não quero atuar na parte hospitalar, mas eu tenho que ter uma ideia, eu tenho que entender para até agregar no que eu quero atuar. Então, por exemplo, eu sou mais na área de estruturas, mas eu entendo de outras áreas, não profundamente como estruturas, certo?
Então, o hard skill ele vem para dar esse suporte. É como se fosse o bilhete para você poder... O ingresso, né? É o ingresso para você poder entrar e atuar. Agora, o que vai diferenciar não é o hardware. Não é o hardware skill. Certo? Não sei se estão me escutando. Aham, tô. Tá? Não é o hard skill, é o software skill. É isso que vai diferenciar. Porque muitas vezes o cliente não quer saber se o cara mexe no AutoCAD ou se ele mexe no Revit. Para ele não tem, ele não sabe, né, se tá, qual é o melhor, qual é o pior, ele não tem essa noção. Mas o que ele quer saber é como é que, como é que tu vai me apresentar, como é que vai ser essa apresentação, como é que tu vai me encantar, quais são os teus critérios que vais usar. Então tem todo um processo que é em relação ao soft skill e não ao hard skill. Quando chega, ele já imagina. Não, eu não vou olhar as notas, eu imagino que o cara se formou em arquitetura, em engenharia, né? Então, arquitetura, o cara sabe desenhar, engenharia, o cara sabe calcular, né? Ele pensa logo, está formado é porque tem diploma, né? Então, ele não vai atrás do hard, pesquisar e tal, assim. E às vezes o aluno, ele fica muito nessa na faculdade, né? Não, porque eu preciso, porque não sei o quê, porque eu preciso aprender isso, aquilo, porque o mercado está cobrando que hoje é o Revit. Não, o Revit tem que ser utilizado. Não, porque o BIM que vai... É importante. Claro que é importante, nós não estamos dizendo que não. Porém, não é talvez o que vai fazer o diferencial, de fato. Né? O hard não é o que vai fazer o diferencial muitas das vezes. Certo? A crítica aqui não é contra o hard skill. A crítica aqui é negligenciar muitas das vezes o soft skill. Que é todas as starts aí bacana, né? Todas as etapas que a gente poderia citar desse software. Tem outras também, né? Tem outras que a gente que dá para nós citarmos, como falaste do relacionamento, né? Sobre saber se expressar. Tudo isso são coisas que, inclusive, dá para desenvolver na faculdade. Na faculdade. Com colegas, com os professores, na apresentação de trabalho. Tem gente que sua frio, né, quando vai apresentar um trabalho, não suporta, não quer. E é justamente nesse processo, neste entrave que vai tendo, é que a pessoa tem que usar para treinar, né? Para poder treinar essas habilidades, certo? Olha, até O Edson tá... Obrigado, Edson, pela presença. Um alô que o Robson, lá de São Paulo, está mandando aqui para a gente. Robson, obrigado pela presença. Graças. Os aspectos técnicos hoje são mais voltados às obrigações mínimas, como um profissional de uma determinada área. Para se diferenciar, é importante investir nos aspectos humanos, individuais e sociais. Exatamente. Exatamente. O que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Não sei se vocês conhecem um cara chamado Pareto, né? Provavelmente quem é de ciências exatas certamente já deve ter escutado, né? Então, o Pareto diz o seguinte, que, por exemplo, existe sempre uma proporção para que as coisas aconteçam, tá? Que é a famosa proporção do Pareto, que é 80-20. Claro que a gente precisa flexibilizar um pouquinho essa proporção do Pareto para algumas situações, para algumas circunstâncias específicas. Mas se a gente trouxer isso. Então, se nós trouxermos isso para arquitetura e para engenharia, o que a gente poderia, eventualmente, dizer a respeito, por exemplo, do uso da proporção de Pareto? Ele dizia o seguinte, se você souber fazer as coisas, né, se você investir nas coisas certas, se você investir nas tuas capacidades sociais e individuais, né, como ser humano, o que acontece? Você tem 20% de esforço para você obter 80% dos seus resultados. Agora, se você investir somente, né, naquilo que obrigatoriamente todo mundo precisa conhecer e todo mundo precisa saber, né, que é o hard skill, o que acontece? Você vai ter 80% de trabalho para ter 20% de resultado. Ou seja, você está trabalhando muito mais. Então, para que a gente entenda a importância
que a hard skill tem, imagina só, né, aquele profissional que é solicitado, né, para fazer, digamos, um projeto arquitetônico ou um projeto de estrutura, né? E aí, o que você faz? Imagina só, aquela pessoa ali, aquele cliente em potencial que chegou contigo, se ele chegou contigo é porque, no mínimo, ele tem quase que a plena convicção de que você, como arquiteto ou como engenheiro, é a melhor opção para ele, para você resolver o problema dele de ordem espacial, enfim, né, de ordem estrutural ou qualquer problema que seja. Né? Então, se ele chegou até você, é porque, no mínimo, ele tem quase que a plena convicção. Né? Por que eu digo quase plena convicção? Porque ele só vai fechar um projeto com você, ele só vai fechar, né, um contrato com você, se você souber tratá-lo de forma adequada como um cliente. Então, às vezes são essas coisas que os alunos perguntam, professor, mas qual é o pulo do gato depois que a gente... Esse é o pulo do gato, cara. Isso é o pulo do gato. Isso é o grande diferencial. Isso é o grande diferencial. Para prestar atenção, por exemplo, dentro da engenharia e dentro da arquitetura. Especificamente dentro da arquitetura, por exemplo, os arquitetos, os alunos, eles entram no curso de arquitetura, né, alucinados para aprender a mexer no AutoCAD. Eles aprendem a mexer no AutoCAD, imediatamente eles já querem pular para um outro programa, que é o Revit. Né? E o Revit é um programa, né, que faz a compatibilização de projetos. Né? E, na verdade, grande parte dos alunos utilizam o Revit de forma inadequada. Eles acham que o Revit só serve para fazer desenho técnico, para complementar o desenho técnico que ele não consegue eventualmente fazer, ou agilizar o desenho técnico. Quando o Revit é uma ferramenta absurdamente poderosa para que nós usemos na construção civil e transformemos, né, os nossos projetos em projetos compatibilizados e aptos para irem para um canteiro de obras, onde você vai, na verdade, minimizar, né, os teus problemas. A Vitória está perguntando aqui, olha, na verdade é uma cobrança, muitas vezes que vem do próprio mercado, e o profissional tenta se enquadrar, né, a cobrança e acaba perdendo mesmo, até mesmo nem se esforça a ter um soft skill. Exato, Vitória. De certa forma, o mercado também contribui para isso, né? Também contribui para essa supervalorização de hard skill, né? E não de soft skill. Mas quando a gente começa, né, a desenvolver mais esses aspectos mais humanos, né, esses aspectos mais interrelacionais, que a gente começa a perceber o tanto que isso é importante. Né? Por exemplo, uma coisa que se diz dentro do mercado, e uma coisa que eu experimento, pelo fato de ser arquiteto, ser projetista, é muito mais fácil. Quando você tem uma soft skill, quando você consegue sensibilizar o teu cliente, quando você mostra autoridade, quando você consegue vender o teu projeto de forma adequada para ele, é muito mais fácil você vender de novo um outro projeto, ou que ele venha trabalhar contigo, né, de novo, tá, do que você sensibilizar uma outra pessoa. Porque aquela pessoa ali, ela já entende que você tem um valor, ela entende o valor do seu trabalho, ela entende, né, que você é uma autoridade no que você faz. Por quê? Porque você conseguiu, primeiro, resolver o problema dela, de ordem espacial, tá? E você conseguiu fazer com que ela fosse bem atendida. Né? Agora, isso é bom para desmistificar um pouco também, né? Porque antigamente, somente na engenharia, na arquitetura um pouco menos, mas mesmo assim ainda tinha muito que achava que era da área de exata, né? Quem era de exata, eu até brinco que tem muito engenheiro que acha que vai ficar numa salinha de 1 metro por 1 metro, calculando no computador, e que não vai falar com ninguém, e vai só ficar calculando. Quando, na verdade, as relações que tem que ter com o outro é muito forte. Tanto com o cliente, que é um braço, quanto com o operário, que é outro braço. Então, são dois quesitos bem diferentes. Lidar com o cliente é uma forma, lidar com o operário é outra forma. E ainda tem um terceiro, né? 3 braços, né? O terceiro é lidar com o outro profissional que você está trabalhando junto. Então, são 3, né? Como se fosse um tripé. É o cliente, que é aquele que tem que ser agradado, de certa forma, é o colega profissional que está atuando junto, porque tem que haver uma compatibilização em relação à conversa,
ainda tem um operário, que é pelo convencimento, muitas das vezes também, porque na hora de executar, né, eu sempre falo isso, né, na hora de executar, tudo tem que estar muito claro. E se surge alguma dúvida, é porque, por exemplo, ou o projeto não está claro, ou ele não foi bem especificado, e aí essa dúvida precisa ser sanada em loco, e aí quem vai sanar é o profissional que está à frente. Né? Olha, o Valdinei colocou, são 4, tem os Os fornecedores. fornecedores também. Exatamente, a gente não pode esquecer. Da paciência, Exato. né? E dentro dessa cadeia produtiva da construção civil, nós temos as pessoas que na verdade, fornecem os insumos para a nossa capacidade de transformação. Né? Então, o Alexandre está falando, na verdade, dessa relação que a gente precisa ter com os operários. E, assim, antigamente, por exemplo, quando eu fiz o meu curso de arquitetura, que eu comecei a estagiar em obra, o que acontecia? Cara, as pessoas tratavam os operários, né, como se fossem cavalos, né, como se fossem burros de carga. Exatamente. Como se não fossem pessoas, bicho. E eu sempre achei isso muito esquisito, sempre muito estranho. Né? Porque era esporro atrás de esporro, era pressão em cima de pressão, era só aborrecimento, era só esculhambação. Né? E hoje, imagina só, se você é um gestor, imagina, se você é, por exemplo, um engenheiro que, digamos, você seja um engenheiro residente numa determinada obra. Se você trata os teus operários dessa forma, se você não trata com educação, se você não trata com deferência, se você não estabelece uma boa relação interpessoal com os teus operários, o que vai acontecer? Nunca, em nenhum momento, esse teu operário vai te respeitar. Se você não mostra para ele como é que você gostaria de ser tratado, simplesmente tratando ele igual, ele nunca vai te dar o retorno disso. Bruno está dizendo aqui, ó. Sendo que, como estagiário, nós aprendemos muito com o operário. Sim, de fato. Eu vou te contar, Bruno. O Bruno é nosso aluno, né, no curso de arquitetura. E vou te contar, Bruno. Grande parte do que eu aprendi como arquiteto, eu não aprendi na faculdade. Eu não aprendi na faculdade. Principalmente em relação à obra. Eu aprendi a fazer obra dentro da obra. Dentro da obra. Aprendi escutando os operários. Aprendi olhando os operários. E aprendi também observando, às vezes, a incapacidade de profissionais formados, primeiro, de incapacidade técnica. Né? E às vezes o operário chegava assim, engenheiro, como é que é tal coisa assim e tal? Como é que a gente faz? O engenheiro, não, vai fazendo aí que depois a gente vê. Ou então o arquiteto, como é que a gente coloca, qual é o espaçamento que a gente precisa deixar aqui dessas terças? Como é que a gente vai fazendo, né, esse espaçamento aqui desses cabos para fazer esse sistema de cobertura? Né? E aí o cara, né, não, faça como o senhor achar melhor. Né? Isso primeiro, é incapacidade técnica. Ou seja, o hardware ele já está falhando. E o software é pior ainda. Né? Pior ainda. Eu tinha um amigo que ele até brincava. No início, logo quando a gente se formou, ele brincava. Ele falava assim, eu perguntava para ele, cara, quando tu não sabe alguma coisa na obra, o que tu faz e tal? O que tu vai fazer lá na hora? Porque alguém te pergunta, ele, não, cara, eu chego com o operário e falo, e o senhor, o que o senhor faria? Aí o operário fala, né? Eu fazia assim, muito bem, é isso aí, pode fazer. Muito bem, acertou a pegadinha. Acertou, pode fazer. Ele sabia que o hardware, a gente nunca vai sair da faculdade com hardware, né? com de última geração. A gente sai com aquele hardware básico para operar. E aí, com o tempo, a gente vai agregando, trocando, né, as peças, melhorando, fazendo upgrade e vai. A mesma coisa tem que ser com o software. Com soft skill. Né? Só que o estágio é um bom momento para isso. Porque tanto com o operário como com o cliente também que lhe dá. Então, é uma forma de estar praticando isso ainda sem estar formado. Porque depois que se está formado, a cobrança é um pouco maior. Só que se você já vem mais bem preparado, já vai ficando mais bem preparado, tanto o software quanto o hardware, dói menos, né? É menos sofrimento. E o software, ele seria melhor preparado, como a gente tinha falado no início, né?
quando ele é mais bem preparado, o hardware, naturalmente, ele vai melhorando, porque o cara que tem um soft skill, naturalmente, ele vai fazer o upgrade do hard skill. É natural isso. Agora, o contrário, não necessariamente. Né? Não necessariamente. Isso. Olha, a Vitória está dizendo aqui. Isso é que é legal, a capacidade de resolver os imprevistos na obra. Diferença de um profissional realmente qualificado para um que apenas está apenas reparando a obra, né? Observando a obra, né? Tomando conta da obra. Aquele cara que não sabe nada, mas está lá na obra. E, na verdade, ele tem que contar exatamente com os operários, que são os grandes veículos de transformação das obras que a gente faz. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma aposta, né, errada de uma aluna minha numa outra instituição onde eu dava aula. Eu já saí dessa instituição, não sou mais professor, é uma instituição onde eu trabalhei 19 anos. E eu me recordo dessa aluna, ela, inclusive, já estava assim, acho que no 9º semestre, ela estava já a ponto de se formar. Era uma aluna de arquitetura e urbanismo. E aí ela começou a investir em uma hard skill, né? Nessa época, eu acho que isso foi 2016, 2017. Então, aqui em Belém, né, na nossa região, o sistema de gerenciamento através de BIM, né, ela é um pouquinho mais, como é que eu vou dizer? Ela é um pouco recente, tá? Ela é um pouco recente. Então, em 2017, essa moça disse: poxa, professor, eu vou trancar o meu curso de arquitetura, porque o que eu estou fazendo? Eu estou montando, né, projetos em BIM, eu estou fazendo compatibilização de projetos, e eu estou fazendo perspectivas eletrônicas, e eu uso BIM e tal. Aí eu disse: mas menina, me diz uma coisa, para que tu vais fazer isso? Né? Por que tu vais largar o teu curso? Não, professor, porque eu vou fazer isso, então eu estou mexendo com BIM, eu estou mexendo com SketchUp, eu estou mexendo com um outro programa na época que, na verdade, a gente ainda usa, né, mas é um pouco complexo, né, que é o 3D Max. Aí vou fazer perspectiva com 3D Max e tal, e assim, eu já estou com um monte de cliente e etc. Cara, assim, eu acho importante, ganhar dinheiro é muito importante, mas quando você começa, né, a dar mais valor para o dinheiro que você ganha, em vez de você trabalhar a tua capacitação técnica, que vai te permitir abrir mais portas, aí eu acho pernicioso, eu acho complicado. Né? Eu não sei que fim deu essa moça, ela saiu do curso, eu saí da faculdade dessa instituição onde eu trabalhava, não sei se ela voltou, não sei se ela retornou, mas assim, o que vai acontecer? Ela se bitolou a trabalhar com um tipo de programa, né? E o desenvolvimento dela como profissional, e o desenvolvimento dela como arquiteta, né? Ela não poderia eventualmente se formar em arquitetura e abrir uma empresa, né, que ela pudesse prestar serviço como arquiteta e agregar a isso mais valor no trabalho que ela presta, né, ou no serviço que ela oferece? Ou seja, aí o que a gente tem? A gente tem uma aposta demasiadamente alta somente, né, em uma capacidade técnica. Quando, na verdade, você quando se torna profissional, isso é uma coisa que a gente fala para todos os nossos alunos, né, Alexandre? Por exemplo, a gente vai fazer a apresentação de trabalho. Ai, meu Deus, a apresentação de trabalho é um terror, é um inferno, que coisa horrível, eu fico nervoso e tal. Bicho, como é que você quer se formar como arquiteto e urbanista e não desenvolve essa capacidade, né, de justificar as suas decisões arquitetônicas? Como é que você quer se formar em engenheiro civil se você não consegue demonstrar para o teu cliente, né, que o que você está entregando para ele em termos de projeto é o melhor que ele pode ter em termos técnicos, em termos de custo-benefício, em termos de durabilidade, em termos de resistência mecânica? Como é que você vai fazer isso? Se você não desenvolve, se você não treina isso, né? Isso é uma soft skill, né? A tua capacidade de se expressar. Uma outra situação. Vamos desenvolver um trabalho em grupo. Porra, professor, de novo trabalho em grupo. De novo trabalho em grupo, né? E aí, mais uma vez, trabalho em grupo. Quando é que a gente vai desenvolver sozinho?
Todas as vezes que alguém me pergunta, professor, quando é que a gente vai fazer trabalho sozinho? A resposta é nunca. Nunca. Na construção civil, metam uma coisa na cabeça de vocês. Eu digo isso do alto dos meus 22 anos como profissional de arquitetura formado. 22 anos eu tenho de formado. Nunca vocês vão desenvolver trabalho sozinhos. Nunca. O grau de complexidade, nem na arquitetura, nem na engenharia. Nem na arquitetura e nem na engenharia. Porque o grau de complexidade, cara, o que a construção civil tem, ela nunca vai permitir que apenas um profissional consiga, bater o escanteio, correr e cabecear para fazer o gol. Isso é impossível. Né, Alexandre? Com certeza. E a gente vê muito isso, essa reclamação, né? Quando faz trabalho em grupo, não, porque... aí o cara... Aí tem várias reclamações, né? Porque a ideia dele, ele diz que a ideia dele não é que vai ser unânime, é porque o fulano é o que não vai fazer nada, porque aí começa a botar um monte de dificuldade quando, se a sua ideia não é unânime, ou a sua ideia é ruim, ou você não soube convencer sua equipe, né? Se o cara não trabalha, ou porque você não tomou a frente como líder e deu uma função para essa pessoa, certo? Ou você realmente não quer que a pessoa trabalhe. Falaste aí da história da tua aluna, né, da instituição que tu trabalhaste, e eu lembrei também de um aluno que uma vez, ele era advogado já, e uma vez em obra, não lembro, acho que era uma construtora, né, ou seja, ele trabalhava já voltado para o mercado, mas ainda não tinha formação. E aí uma vez um fiscal chegou na obra e perguntou para ele: cadê o engenheiro? Não, o engenheiro não está mais, eu resolvo. Aí o cara, não, eu só falo se for com o engenheiro. Mas eu sou o dono, eu sou o dono da empresa. Não, mas eu só falo isso aqui, só o engenheiro pode resolver. Aí ele, como advogado, como empresário, né, ele percebeu, não, peraí. Então aí o que ele fez? Foi fazer um curso de engenharia. Opa, ele está buscando o quê? A hard skill. Só que ele foi um dos melhores alunos da sala dele. Tanto pela formação que ele já tinha, né? Ele já passou por uma graduação, ele era um influenciador da sala dele. Exato. Me lembro desse cara. Me lembro desse cara. E ele foi buscando, era um cara que não se limitava, né, ao pequeno, né? Ele sempre buscava mais, ele sempre ia atrás, né? Olha aqui, a esposa colocando aqui, olha, essas atividades acadêmicas ainda são vistas como puramente escolares não profissionais. Perfeitamente, é isso mesmo, né? São colocados como escolares, como algo para não desenvolver. O trabalho individual, ele tem sua importância, né? Ele tem sua importância. O trabalho coletivo também. Também tem sua importância. Né? Se tu me permites, Alexandre, te interromper, o que acontece? Isso, de certa forma, também é uma responsabilidade nossa como professores, sensibilizar o aluno. Né? Professor, mas por que a gente precisa apresentar o trabalho? Cara, senta aqui, deixa eu te explicar um negócio. Como é que você vai vender um projeto para uma família, para uma pessoa que está te pagando, né? Para um investidor, né? Que está esperando que você entregue para ele o melhor projeto do mundo? Porque ele te contratou justamente para que você resolva da melhor forma possível a situação, o problema que ele vem te trazer. Seja essa situação, problema, uma obra de engenharia ou, eventualmente, uma obra de arquitetura. Tá? Como é que você vai vender? Como é que você vai mostrar que aquilo que você projetou, aquilo que você pensou, é o melhor que aquele teu cliente pode ter? Se você não desenvolveu esta tua habilidade, né, essa inteligência, que é uma inteligência, na verdade, linguística, verbal, né, uma inteligência de você se expressar, né, e de você, eventualmente, fazer com que as pessoas entendam de forma adequada as coisas que vocês apresentam para elas. Né? Então, de certa forma, é até um pouco de responsabilidade nossa como professor também sensibilizar o aluno para isso. Né? Então, o que acontece? A gente às vezes, forma pessoas que têm uma capacidade absurdamente grande em resolver problemas, mas que tem medo de chegar com o cliente, que tem medo de resolver um pepino na obra e ter que justificar, e ter que se manter.
eu vou te dar um exemplo. Assim que eu me formei, eu sempre observei os arquitetos com os quais eu trabalhei, mas eu nunca, Alexandre, eu tive contato tão direto quanto com o cliente. Os momentos assim de atividade profissional que eu tive contato direto com o cliente foi na época que eu trabalhava na loja de material de construção do meu pai. Meu pai tinha uma loja de material de construção pequena e eu sempre trabalhei com ele. Eu trabalhei com ele desde muito cedo. Né? Aos 16 anos eu fui trabalhar com meu pai. E aí eu era atendente de balcão. E aí eu tinha que atender as pessoas. Esse foi o contato mais direto que eu tive com o cliente. Né? E às vezes clientes fáceis que você podia eventualmente... Você vai comprar tinta? Você já tem um pincel? Você já tem o rolo? Né? Você tem a lixa? Tem a fita? Ou seja, a gente vai criando artifícios para poder vender mais. Para poder vender mais. Exato. Então, e outra coisa, para também atender o cliente. Né? O senhor só quer tinta? Toma, tá aqui a tinta. Tchau. Pagou, vai embora. E não é assim que você trata um cliente. Não é assim que você trata um cliente. Mas, como profissional no campo da arquitetura, eu passei basicamente todos os meus anos de estágio e eu não tive contato direto com os clientes. E aí, quando eu me formei, a responsabilidade triplica, ela quadruplica, quintuplica. Porque agora você já não é mais um estagiário, você é um profissional, você tem um diploma. Né? Então cai um peso gigantesco em cima da tua cabeça, em cima das tuas costas. E aí, no primeiro momento que eu tive que entrar em contato com o cliente para fazer uma entrevista com ele, para fazer um briefing, né, para conhecer, olha, tudo bom, como é que é e tal, né, eu me senti perdido. Eu fiquei completamente perdido. Por quê? Porque esse apoio eu não tive na minha formação como arquiteto. Não é uma qualidade que eu tenha desenvolvido, tá, através dos ensinamentos acadêmicos. Isso não foi uma qualidade que eu desenvolvi. Entendeste? Então isso é muito complicado, cara. Mas, volto a dizer, isso é culpa das faculdades? Isso é culpa das universidades? Não. Não. Isso é responsabilidade, de certa forma, dos professores de sensibilizar o aluno no sentido de, olha, isso aqui é uma coisa que você vai usar. Né? Por exemplo, quando você tiver o teu escritório de arquitetura ou o teu escritório de engenharia ou tua construtora, tu acha que tu vai resolver as coisas sozinho? Tu como engenheiro civil, tu achas, Alexandre, que tu terias capacidade de montar sozinho uma construtora, fazer um projeto arquitetônico de um edifício de 40 pavimentos, fazer um projeto estrutural, fazer um projeto de hidráulica e sanitária, fazer o projeto de sistemas mecânicos, enfim, projeto elétrico, todos os projetos, fazer a prospecção de terreno, depois fazer a incorporação do edifício, fazer a movimentação de terra, começar a construir. Tu acha que tu ia conseguir fazer isso sozinho, Alexandre? Me diz. Para não dizer que não, eu ia, mas eu ia demorar uns 10 anos para fazer isso. Nesse período, o cliente já dizer, olha, meu amigo, desculpa, mas já contratei uma outra pessoa. Né? Cara, é impossível, é inviável. Mas é inviável, né, fazer todo esse processo, trabalhar todo esse processo de maneira só. Né? De maneira só é muito mais difícil, né? Tem até uma frase, né, que sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe. Vai mais longe. Então, exatamente. Vai mais longe. Pode até um pouco mais devagar. Tá mais certo que esse. A gente vai mais longe. Né? Não, a ideia é justamente começar a treinar. Né? Porque, claro que treino é treino, jogo é jogo. Né? Treino é treino, jogo é jogo. Mas se já é difícil treinando, imagina não treinando. Certo? Então, eu até comentei uma vez contigo, né, que quando o primeiro trabalho da faculdade, o pessoal lá suando frio, nervoso, aí eu pensei comigo, não, peraí, um dia eu vou ter que defender um TCC, um dia eu vou ter que vender o meu serviço. Então, por que eu nunca... Eu lembro que eu pensei nisso no primeiro ou segundo semestre, eu não lembro bem. Por que eu não começo a treinar desde agora a apresentar? Eu sei que o primeiro vai ser horrível, e eu tive essa consciência, então eu vou lá, e eu fui melhorando. Cada semestre, melhorando a apresentação, tentava fazer diferente, às vezes buscava inspiração daqui, dali, e aí nós fomos melhorando. Inclusive a equipe, né, de trabalho, ela foi ficando mais concisa, eu já conhecia...
cada um, eu já sabia qual era a limitação de cada um, então eu já sabia o que a gente poderia delegar para um, para outro, e o que eu poderia jogar para cima de mim para eu poder fazer, né? Então tem muito essa questão do aluno de não querer treinar e achar que na hora que for jogar o hard skill ele vai ser suficiente. Não, eu fui o melhor aluno, eu fui o aluno nota 10. Não, todo mundo sabe da minha capacidade e tal, porque eu faço um melhor projeto, né? Eu estudei mais. Só que se você não treinou para vender e eu ainda digo mais, né? Olha, E a gente está falando aqui, ó. Melhor você se tornar um especialista em uma coisa e prestar um serviço de excelência do que você querer abraçar o mundo e não fazer nada suficientemente bom. Yasmin, eu até costumo brincar, né, que a gente precisa se afastar daquele profissional pato. Né? O que é o pato? O pato é uma ave que nada, que voa, né, que anda, e nada ele faz muito direitinho, né? Porque ele anda desengonçado, ele nada desengonçado, ele voa desengonçado. Né? Então, tem inclusive um livro que eu gosto muito, chamado A Única Coisa. Né? Então, procure a única coisa. Procure a sua única coisa. Se torne especialista, se torne o melhor dentro daquela área, dentro de uma área específica. Não queira abraçar o mundo, né, com as pernas e com as mãos, que você vai ser um profissional limitado. Sempre você vai ser um profissional limitado. Né? A limitação, eu vejo, a limitação não está em você não saber tudo. A limitação está, na verdade, em você querer saber tudo de tudo e não ser bom em nada. É o conhecimento em T, né? Sabe o conhecimento em T? Você tem que saber, você tem que você tem que entender muita coisa de muitos assuntos, mas você tem que se especializar e aprofundar em poucas coisas. Então, por exemplo, eu tenho que ter muita noção de muita coisa, né? Dentro da construção, fora da construção, né? Mas eu preciso me especializar em algo ou em poucas coisas para que eu possa aprofundar suficientemente nesse tipo de conteúdo. Né? A criatividade, na verdade, ela trabalha muito dessa forma. Né? E eu preciso ter esse funil muito largo, porém superficial, para que eu possa aprofundar cada vez mais. Né? Então, eu sempre estou buscando entender e compreender várias situações ao meu redor. Só que eu sei que o meu foco, eu tenho poucos focos. Eu tenho poucos focos na minha vida em termos de conhecimento. E aí eu sei que essa superfície larga vai me ajudar para que eu possa aprofundar cada vez mais e mais dentro destes segmentos que eu atuo. Né? Que no caso aqui, especificamente, né, da nossa conversa, seria estruturas. Mas eu preciso entender muita coisa de arquitetura, muita coisa de outras áreas, para que eu possa, por exemplo, um arquiteto, como é que ele vai projetar determinadas edificações arquitetônicas se ele não conhece, por exemplo, sobre aquela determinada área? Né? Não adianta só ele se especializar em projeto, por exemplo, de hospital, se ele não entende como é que o médico trabalha, o que o médico precisa. Não é só a parte física. Ele precisa também entender outras situações para que ele possa projetar da melhor forma. Isso vale para todas as áreas de atuação. Né? O pato é um exemplo clássico mesmo. É bem característico. É isso aí. Então, gente, a gente já está com 1h40, faltam 7 minutos para o Instagram derrubar a nossa live. A gente só tem 1 hora de live, mas é muito rápido, é muito pouco, né? Pelo nível de profundidade que a gente poderia desenvolver num tema que é extremamente importante para nós que somos arquitetos, para nós que somos urbanistas, na verdade, designers. A gente falou muito aqui de arquitetura, falamos muito de arquitetura, urbanismo, de engenharia, mas isso também é válido para outros colegas que trabalham dentro desse universo gigantesco que é a construção civil. Né? Nós temos, de um lado, nós temos as engenharias, engenharia civil, engenharia sanitária e ambiental, nós temos engenharia mecânica, engenharia química, enfim, nós temos também, do outro lado,
nós temos também a arquitetura e os designers, né, que são áreas afins, né, à arquitetura. E, na verdade, o que a gente faz? A gente, na verdade, precisa conviver de maneira harmônica e respeitosa, obviamente, né, dentro desse grande universo. E a grande chave para que a gente consiga desenvolver os nossos trabalhos dentro do universo da construção civil é exatamente a gente não apostar exclusivamente no hard skill. Não façam isso que vocês estão fazendo, no mínimo, errado. Prestem muita atenção no que está acontecendo hoje nos processos seletivos das empresas. O cara te pergunta assim, tem a pergunta clássica: se no dia do aniversário do seu filho a gente te pedisse para trabalhar, o que você faria? Aí o cara diz assim, não, eu vou trabalhar para a empresa. Eu vou esquecer o aniversário do meu filho e vou trabalhar para a empresa. Cara, não é esse tipo de não é mais esse tipo de profissional que se procura, né? O que hoje as empresas, os headhunters das empresas estão buscando? São pessoas que tenham um bom relacionamento, que mantenham uma boa relação interpessoal com seus colegas, que saibam trabalhar de maneira adequada, mesmo nos momentos onde existem muita pressão, e não imaginem nunca, né, que todas as empresas elas vão passar sempre por mares de rosa. Não, vão existir os momentos de maior aperto, né, de maior trabalho, de maior preocupação, e você precisa saber passar por essas situações, né? Então, isso é o soft skill. Isso é o soft skill. E isso nenhuma faculdade vai te ensinar. Nenhuma faculdade vai te ensinar. Isso é tempo, e isso, acima de tudo, é investimento. Não é não? Eu queria até fazer um convite, né? O pessoal que está assistindo agora ou que está assistindo, vai assistir depois, de sugerir, né? Pode ficar à vontade para sugerir, de repente, temas ou coisas que não é visto na faculdade, ou que até é visto na faculdade, mas também não da forma que se deseja, para que a gente possa abordar, certo? Porque é muito interessante a gente pegar determinadas dores para que as pessoas, né, a gente possa sanar determinadas dores. Então, às vezes, tem casos específicos que a pessoa, na verdade, acha que é específico, mas que é uma dor que é geral para todas as outras. Às vezes, parece ser uma coisa mais simples. Não, isso é muito simples, não dá para falar isso, mas não. Por exemplo, hard skill, soft skill é uma coisa que é simples, mas altamente eficaz, se a gente souber focar. Focar, então, as lives vão tá sempre no sábado, certo? Isso, essa é a primeira de todas, né? É a primeira de muitas. Então a gente vai, na verdade, desenvolver, né, a nossa. Olha, Lara Team Coach entrou. Lara, um beijão para ti. Lara lá de São Paulo. Olha, Ex-Code Engenharia, nosso amigo Rui. Poxa, Rui, obrigado pelo prestigiar a gente. Poxa, meus grandes Alexandres, ótimos profissionais. Eu não diria menos do que isso a seu respeito. O Rui também é professor, né? Também é nosso colega de profissão, né? Então ele é um excelente engenheiro de produção, né? Então é um cara que tem assim uma bagagem teórica e prática que é absurdamente gigantesca, né? Então, senhores, a gente vai... Que dá para a gente abarcar vários assuntos, né? Não tem limite. Eu não sei como é que está o tempo aí, quanto tempo falta. 1 minuto! Tá faltando 1 minuto, só dá para a gente se despedir, né? Agradecer, na verdade, a presença de todo mundo, né? E se despedir. A gente acabou, né, não deixando, né, nem assim tanto tempo para os colegas se manifestarem, né? O Instagram já botou aqui 25 segundos, né? Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer a presença de todos, né, o interesse. No próximo sábado a gente tem outra live, no próximo sábado a gente já tem uma outra temática, a gente vai colocar no Instagram. Gente, uma boa noite a todos, né? Um abração para todo mundo. Abraço. Falou, Xará.